Orange Socks. Assim ficou conhecida durante 40 anos a mulher assassinada no Halloween de 1979 em Georgetown, Texas. Os avanços da genética forense e o trabalho de investigadores aposentados que se dedicam a cold cases tornaram enfim possível em 2019 identificá-la como Deborah Louise Jackson. Apesar da confissão da autoria do crime feita por Henry Lee Lucas, sabe-se que ele mentiu e é inocente em relação a este homicídio. O caso de hoje, que faz parte do nosso especial de Halloween, é um cold case americano, diferente de outras histórias investigativas que ficaram conhecidas, quer pelo nome da vítima, quer pelo nome do criminoso ou suas particularidades, tipo o maníaco do parque ou os canibais de Garanhuns. Este caso, não. Este caso, ocorrido há mais de 40 anos, tem como referência as Orange Socks, ou meias cor de laranja da vítima. Uma mulher até pouco tempo desconhecida e que foi encontrada assassinada no Halloween de 1979. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos e sem recados, vamos aos fatos. Nem abóboras, nem bruxas, tampouco doçuras ou travessuras. Apenas o bom e velho true crime presente em um cadáver descoberto em um bueiro de concreto, na Interestadual 35, ao norte de Georgetown, Texas. No corpo, marcas de abuso sexual, também indícios de arrastamento da estrada à vala de escoamento pluvial. A causa da morte foi considerada como estrangulamento em função dos hematomas no pescoço e sua idade foi estimada por volta dos 20 anos. Visto que outros assassinatos ocorreram ao longo da mesma estrada interestadual, a polícia afirmou que a vítima, não identificada, possivelmente estaria conectada a eles. A mulher morta estava nua, exceto pelas suas meias alaranjadas. Contudo, havia muitas características físicas que foram detalhadamente registradas pelo legista e que pressupunham uma rápida identificação dela. Cicatrizes na parte inferior das pernas, consistentes com uma infecção dermatológica contagiosa causada por bactérias e que deixa marcas. Unhas compridas e pintadas, cicatriz fina abaixo do queixo, os lóbulos das orelhas de formato particular e furados, dedos dos pés mais longos do que a média, nenhuma evidência de fraturas ósseas anteriores. Cabelos castanhos, avermelhados, de 25 centímetros de comprimento. Olhos castanhos, idade entre 15 e 30 anos. Altura em torno de 1,72 m e peso aproximado de 65 kg. Ausência de 2 dentes. Usava um anel de prata com uma pedra de abalone ou madrepérola. 2 caixas de fósforos próximas ao corpo. Como se tudo isso não bastasse para sua identificação, havia também as suas impressões digitais e foram feitos desenhos do seu rosto, baseados nas fotografias mortuárias. Uma das caixas de fósforos encontradas no local apoiavam a teoria de que ela viajava de carona e o objeto foi rastreado até um hotel em Oklahoma, mas não se identificou ninguém que correspondesse à sua descrição. Estranhamente, durante 40 anos, ninguém nunca se apresentou como amigo ou familiar da jovem morta. Como ela não foi identificada, na sua sepultura, uma lápide simples marcava seu descanso anônimo. Desse modo, como se fala no meio policial, o caso esfriou até 1982, quando Henry Lee Lucas, um suposto serial killer, confessou o assassinato dela. Isto ocorreu embora não houvesse nenhuma evidência física de que ele estivesse envolvido no estupro, morte ou desova do corpo. Em uma entrevista, Henry declarou que a moça pegou carona com ele em Oklahoma, onde fizeram sexo. Contudo, quando mais tarde ela se negou a mais uma vez transar, dizendo a ele, agora não, e tentando deixar seu carro, ele perdeu o controle, a matou e violou seu cadáver. Posteriormente, ele abandonou o corpo dela em Georgetown. Henry ainda informou que o nome da vítima de meias laranja era Joanne, ou Judy. Nessa parte da história, é preciso apresentar Henry Lee Lucas, um homem insólito condenado por homicídio e que chegou a ser considerado como o mais prolífico matador em série dos Estados Unidos. Ele confessou ter participação em 600 assassinatos, junto com outro homicida de nome
Oates Tooley, e essa quantidade de vítimas corresponderia a uma morte por semana entre os anos de 1975 e 1983. Tema, inclusive, com méritos próprios para um vídeo exclusivo sobre ele. O que vocês acham? Comenta aí para mim nos comentários se querem um vídeo sobre esse tal fulano aí. Bom, continuando, na verdade, esse Henry Lee Lucas foi um criminoso que matou sua própria mãe, Viola Lucas, em 12 de janeiro de 1960, em função de uma discussão familiar ocorrida dias antes, no Natal. Após realizar inúmeras confissões e concentrar sobre si os holofotes da imprensa e todo tipo de atenção da polícia, ele voltou atrás nas revelações e disse ter mentido sobre sua autoria nos diversos crimes. Falecido em 2001 por causa de um problema cardíaco, certamente levou consigo algumas verdades, mas sua vida virou livro e filme, pois além do número absurdo de crimes aleatórios pelos quais disse ser responsável, Henry ainda fez questão de incluir na sua biografia os seguintes fatos: pertencer a um culto satânico e canibal chamado de The Hand of Death, a Mão da Morte, relatado por Max Call, escritor que deu voz à narrativa de Henry, participar de snuff filmes, que são vídeos de mortes reais sem quaisquer efeitos especiais, matar Jimmy Hoffa, um líder sindical norte-americano desaparecido em 30 de julho de 75, supostamente pela máfia. E quem inclusive acompanha aqui o canal sabe bem que esse é um dos mistérios norte-americanos mais inquietantes de todos os tempos. Estaria então ele solucionado? Servir veneno no suicídio coletivo da seita Templo do Povo do pastor Jim Jones, da Guiana Francesa. Abduzidos, não sei o que vocês pensam, mas reportagens questionam se ele foi um assassino serial ou um mentiroso serial, porque só faltou ele afirmar que atirou no presidente Kennedy, né? Enfim, as análises periciais e as provas que a polícia tinha de muitos crimes que ele confessou mostraram que ele mentia descaradamente. Parece que essas admissões de culpa melhoravam as suas condições de vida, a tal ponto que, segundo alguns relatos, ele raramente era algemado, estava autorizado a circular livremente nas delegacias e prisões, tendo até mesmo os códigos de segurança das portas. Nesta época de super assassino, ele era levado a cafés e restaurantes e disputado por repórteres e jornalistas. Então, alguns policiais começaram a suspeitar das suas confissões e inventavam crimes dos quais Henry se dizia culpado. Ele era questionado e, por vezes, até lia os relatórios da polícia. Depois, era de novo questionado e relatava as mortes com todos os pormenores. Assim, suas mentiras, ao serem expostas, acabaram por levar ao seu descrédito e à comutação de sua pena de morte em prisão perpétua pelo governador do estado na época, o conhecido George W. Bush. E para fechar essa consideração, um relatório da investigação, no nosso caso de hoje, afirmou que no momento do assassinato das Meias Laranja, Henry estava trabalhando na Flórida, não podendo então, claro, ter cometido esta morte no Texas. Durante o interrogatório, ele também cometeu diversas contradições, o que invalida a sua duvidosa confissão. Em busca de respostas tanto sobre a vítima quanto sobre seu matador, o caso Orange Socks foi apresentado 2 vezes na série de TV Os Mais Procurados da América, e uma mulher anônima ligou para o programa dizendo que tinha visto a moça, pedindo carona no dia do Halloween, mas essa pista não gerou nenhuma nova informação. Inferimos que ao longo dos anos as investigações tenham sido retomadas algumas vezes, porém sem nunca terem sucesso. Isso até em 2016, no 37º aniversário de sua descoberta, quando, com o auxílio de tecnologias inovadoras, foram elaborados novos esboços do rosto da moça desconhecida e esses foram divulgados pelo National Center for Missing and Exploited Children. Essa organização também inseriu todas as informações da vítima em seu banco de dados. Em maio de 2018, a polícia anunciou que estava examinando o anel da vítima, bem como fazendo testes para identificar onde as meias da vítima foram feitas. Em janeiro de 2019, foi anunciado que o DNA das meias continha os perfis
de 2 ou mais homens. Não se sabe ainda se as evidências serão suficientes para um exame mais aprofundado, mas também DNA foi recuperado de raspagens de unhas e também de amostras de pelos da vítima. Em agosto de 2019, após praticamente 4 décadas sem um nome, a vítima das meias laranja foi identificada como Deborah Jackson. Isto só foi possível pelo trabalho do DNA Doe Project, que identificou um primo potencial dela, ao mesmo tempo em que um desenho revisado por um artista forense, a Natalie Murray, chamou a atenção da irmã de Deborah Jackson. Os testes de DNA realizados provaram que as mulheres estavam relacionadas. Não que isso tenha resolvido o caso, mas alguns fatos da vida de Deborah Jackson se tornaram conhecidos além da sua identidade, como ela ter trabalhado em hotéis, casas de repouso e outros locais no Texas nos 2 anos que antecederam sua morte. Para a família, porém, ela estava desaparecida desde 1977. Segundo o que falaram, eles imaginavam que ela estava bem, apenas levando a sua vida longe dos parentes. Fato é que o responsável pela sua morte ainda não é conhecido e, como em cold cases similares, a esperança de resolução do crime repousa em investigadores aposentados que doam seu tempo como voluntários e na investigação criminal genética. Outras contribuições vêm de organizações como a citada anteriormente, e essa ONG, fundada em 1984 nos Estados Unidos, se tornou internacional em função do importante trabalho que realiza, inclusive no Brasil, na busca de crianças desaparecidas, no combate à pedofilia e na identificação de vítimas e infantos juvenis, como Deborah Jackson, a moça das meias laranja. Já imaginaram aí a quantidade de crimes não resolvidos que as tecnologias atuais podem ajudar a resolver? Essa é sem dúvida a tendência, né? Os cold cases estão cada vez mais quentes, é questão de tempo. Pessoal, sábado que vem teremos o penúltimo episódio da série especial de crimes ocorridos no Halloween, beleza? Penúltimo porque no domingo teremos o fechamento da série criminal especial de Halloween. Um vídeo totalmente condizente com a data, propícia, aliás, né? Dia 31. Então anota aí para você não esquecer, fechou? Esse foi o caso de hoje, espero que tenha gostado. Deixe um comentário, um like no vídeo, isso é super importante. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.